Beleza. Então, beleza, tá maravilha. ótimo. Aí. Vamos lá, então. Eu puxei um número aqui que é curioso saber quantidade de tentativas de invasões que acontecem no Brasil. Esse número aqui é de 2017, tá? Tá quase 3 anos atrasados aqui, mas em final de 2017, né? Teve uma estatística que foi levantado em 2018, mas referente a 2017, que houve no ano de 2017 800 milhões de ataques, tentativas de fraude, essas links que a gente recebe aí sabe, seu nome está no Serasa, sabe, isso é tudo tentativa de invasão, né? Então, pra vocês terem uma ideia, a estatística, só para a gente ter uma ideia de número, então 800 milhões de ataques em um ano, que equivale, aí eu fiz a divisão, né, 66 milhões de ataques em um mês, 2 milhões por dia, 92 mil por hora, e 1.543, dividindo aí em 60, 1.543 tentativas de ataque por minuto. O Brasil é campeão no mundo, o Brasil é campeão a tentativa de trambique digital, é impressionante. Mas brasileiro é trambiqueiro mesmo. Então, tudo que não presta, o Brasil é campeão. Pro bem e pro mal, né? Porque o brasileiro a gente vê que é muito criativo em muita coisa boa, mas infelizmente vem esse lado também e tem, os caras ficam o dia inteiro atrás do computador tentando descobrir um jeito de roubar senha, roubar, sabe? Então tem muito bandido aí atrás do computador, especialista e tentando descobrir um jeito de burlar alguma coisa, né? Então, e as empresas investem muito dinheiro nisso. Então, para ter uma ideia o número é esse. Nesse minuto que eu falei, 1.500 e poucas tentativas de fraude. Eu não estou vendo nada. Você não está vendo? Não, tem um círculo verde com a letra M e eu não estou vendo mais nada. Estou lhe ouvindo sem ver. Desculpa, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Eu fechei a câmera. Deixa eu ver aqui se fechei a câmera. Ela fechou, ela deve ter fechado porque o nome dela... Acho que ela fechou a câmera, porque ela não está aparecendo. Tá fechado. É a Glória, né? Agora. Eu vou voltar então para a apresentação. Isso. Apareceu. Vou abrir de novo a apresentação. Mas não estou vendo o que você passou, o projetor. Agora foi, Glória? Não, estou me vendo. Eu acho que tem... Você está se vendo? Agora eu fechei a câmera que eu estava me vendo para poder ver vocês. Tem um aqui... Cadu, 800. 800. Tem uma telinha 800 milhões de ataques, essa tela que eu estou passando. Mas eu não estou vendo o que você está passando, eu não estou vendo também, não. Estou vendo você só. Uma telinha pequenininha que eu não enxergo quase nada. Bom, eu vou passando. Depois eu vou dar uma olhada nisso, mas a apresentação é mais um suporte. Eu vou falar tudo, tá? Eu vou falar tudo em detalhes sobre tudo que a gente está falando. Mas é um guia mesmo a apresentação. E depois a gente vê como é que a gente faz talvez para melhorar um pouco. Mas eu acho que no celular a telinha fica bem pequena, né? Ela fica pequena. Pequenininha, né? Eu não consegui, aí eu tentei, o computador tá ali, mas eu não consegui. Ok. No computador é sempre um pouco melhor, mas a gente depois dá uma olhada nisso. Mas eu não sei como chegar lá. Quando eu cheguei aqui, ele botou aqui, olha, verifique se você digitou o código da reunião correto no URL. Por exemplo, tá ali, https://meet, google.com/, aí eu conferi, aí saiba mais. Não conferi, botei, voltar à tela inicial. Quando eu volto, não adianta. Entendi. Deixa aí, mete no celular mesmo. Beleza, então tá. Então, assim, uma das coisas, quando a gente fala de segurança, né, essa parte de segurança na internet, eu fiz aqui um gráfico, e uma coisa que a gente fala sempre é que a parte do conforto e da segurança, eles estão em lados opostos, né? Então, em outras palavras, quanto mais conforto a gente tem, menos segurança, mais vulnerável a gente é em relação à segurança.
E quanto mais a gente aumenta a segurança, menos conforto a gente tem. Eu vou explicar aqui um pouquinho melhor para quem está conseguindo ver. Agora A senhora está vendo, mãe? Agora eu tô, Então, porque eu cliquei embaixo, estava numa telinha pequenininha embaixo. Isso. Eu cliquei nela, foi para cima, cresceu. Então, assim, quando a gente fala de conforto, como eu disse, está em lados opostos, né? Então, quando a gente fala de segurança, vou dar um exemplo. O nível de segurança, se a gente quer muito conforto, o que acontece? A gente tem pouca segurança. Para quem está vendo a bolinha, né, vermelha, ela mostra, né, o meu nível de segurança. Se ele está mais próximo do conforto, eu vou ter menos segurança, e eu vou dar um exemplo depois, e mais conforto. Se eu vou para o outro extremo, eu vou ter muita segurança e pouco conforto. Eu vou dar um exemplo do que eu estou falando, o que é isso, agora trazendo para o nosso caso do ambiente digital, né? Então, um exemplo é a senha. Todo mundo tem senha, né? Tem senha de banco, tem senha para entrar no celular, tem senha para tudo. Então, uma das formas de proteção, né, que foram criadas quando começou essa história toda, principalmente de celular, protege com senha. Então, a gente tem... e aí, quando a gente vai criar uma senha, uma das coisas que a gente mais faz é pegar, tipo, uma data de aniversário, por exemplo. Por quê? Porque, primeiro, é um número fácil da gente lembrar, e é um número que dá certo, porque às vezes tem 6 números, é 6 números que precisa, então a gente vai lá no cartão do banco, tasca lá a data do aniversário. Na internet, ou qualquer lugar que a gente vai botar senha hoje, né, e é senha para todo lado, a gente tende a usar muito data de aniversário. E qual que é o problema? Eu chamo isso de senha fraca. Por que uma senha fraca? Porque é uma senha relativamente fácil de alguém descobrir, tá? Então, e aí eu trago aqui para o exemplo que eu falei. Então, se a gente usa uma data de aniversário, primeiro, a gente tem muito conforto, né? Porque é facinho, não precisa decorar, eu já sei, né? Só que a segurança dela é pequena. Por quê? O maior problema não é que tem uma pessoa lá atrás do computador tentando descobrir a sua senha. Existem robôs atrás de um computador, dentro de um computador, de um hacker, desses caras, que eles analisam, às vezes, se ele tiver, depois eu vou falar um pouquinho mais para frente como é que eles fazem isso, mas um desses links qualquer que chega num e-mail desse suspeito, se você clica, ele instala lá um programinha no seu celular, no seu computador, e aí ele abre uma porta para que esses robôs ficam fazendo testes o tempo inteiro, eles fazem milhões de testes por minuto, até descobrir a sua senha. Então é o robô que fica checando, não tem pessoas atrás disso. A pessoa criou o robô que é um programa, né? Que ele fica checando até ele descobrir a tua senha do banco. A hora que ele descobre a senha do banco, já era. Aí ele vai entrar e pode te prejudicar, né? Então, a senha fraca, ela está do lado do conforto. Uma senha forte, ela vai estar do lado da segurança, né? Então, o que é uma senha forte? Eu criei aqui. Então, um exemplo de senha forte. X maiúsculo, 2, número 8, Y maiúsculo, A minúsculo, E comercial e o percentagem, o símbolo do percentual. Então, essa é conhecida como uma senha forte. Por quê? Porque é muito mais difícil. Não tem uma coincidência, não é a data do aniversário, não tem uma coincidência que o robô vai achar. Você criou essa senha pegando letras, né, números aleatórios. Então, e qual que é a vantagem dela? Ela é super segura. E qual que é a desvantagem dela? Que aí, né, ele interfere no conforto. Por quê? Puxa, eu tenho que decorar. Se eu esquecer, não tem como uma referência para lembrar e tudo mais. Então, por isso que, citando esse exemplo, é por isso que eu falo que elas estão nos lados opostos, né? Então, a senha fraca, a data do aniversário, mais tranquilo, mais fácil, só que a segurança dela é pequena. E a senha forte, né, uma senha aleatória, que você tem que decorar, se você decorar,
você vai ter muito mais segurança. A chance de um robô desse te roubar essa senha é praticamente nula. Só que o conforto, ele cai porque a gente vai ser mais difícil. Então, você anota ali. Em algum momento você pode decorar. Depois que decora, fica tudo mais fácil. Tá? Então, eu gosto de fazer essa comparativo aí do conforto e da segurança, porque tem tudo a ver. Então, a gente vai falar daqui a pouco, um pouquinho mais para frente, sobre, né, as dicas de como cuidar um pouco mais disso. Então, algumas coisinhas que eu queria falar. Então, por que a gente tem que se proteger? O segundo ponto, os principais golpes que existem, né, que a gente está sujeito aí, e como a gente faz para se proteger. Isso é super importante. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses aqui agora. Então, primeiro, por que a gente tem que se proteger? O principal motivo é para não cair em golpes. Como eu falei lá, naquelas estatísticas, tem os robôs, né? As pessoas as pessoas mal intencionadas criam esses robôs e eles ficam o tempo inteiro tentando invadir o nosso celular, o nosso computador, para poder descobrir uma forma de entrar lá no nosso banco e sacar o nosso dinheiro ou fazer, né, coisas relacionadas. Então é golpe. Na maior parte dos casos são golpes que eles estão cada vez mais aprimorados nisso, né? Então, esse é o grande porquê a gente tem que se proteger. E quais são os principais golpes? Aí eu acredito que muitas de vocês já viram isso, já dá muito, né, na TV, passa muito, enfim, dos golpes, mas eu pus aqui os principais que eu vejo que estão acontecendo com maior frequência. Então, o primeiro deles é o roubo das senhas. Então, como é que alguém rouba a nossa senha? Como eu falei na questão da data do aniversário. Tudo começa, tá? Normalmente tudo começa em alguma coisa que você recebeu e tinha um link lá para você clicar. Isso tem um nome em inglês, chama phishing, terminando com ing, phishing, que vem do fishing, que é pescar em inglês, né? Traduzindo é pescar. Então, o que os bandidos fazem? Eles criam um link, manda para você lá um e-mail e fala assim, seu nome, ou meu e-mail até um WhatsApp, né? E fala lá, seu nome está no Serasa, clique aqui para resolver, alguma coisa parecida com isso, tá? A hora que você clica, esse link automaticamente instala alguma coisa no seu celular que faz com que o seu celular seja visto pelo robô dele que está tentando capturar as senhas. Daquele momento ali para frente, e você não sabe que isso está acontecendo, o computador do bandido está lá o tempo inteiro tentando olhar o que você está fazendo, descobrir a senha que você digitou quando você entrou no banco, e é assim que eles conseguem descobrir. É uma forma deles descobrirem as suas senhas e roubar as suas senhas para poder entrar no banco e, de repente, você descobre que alguém sacou o seu dinheiro e não sabe quem foi. Tá? Então, roubo de senhas é um dos mais, assim, bem comuns. Outro golpe que é muito recente é o negócio do WhatsApp clonado, né? Então, de novo, você recebe uma mensagem de alguém falando que é do banco ou de algum lugar, sempre tem uma história para te convencer. Um telefonema ou uma mensagem pelo WhatsApp mesmo, falando, clique aqui, e tem uma jogadinha lá que você clica lá e que você fornece o WhatsApp para você. Se alguém aí já mudou o WhatsApp de um celular para o outro, quando você muda de um celular para o outro, ele tem um código único, você tem que entrar com esse código no outro celular, aí ele desativa o WhatsApp do celular antigo e ativa no novo com esse código, que é um código seu, da sua instalação. O que acontece? Eles são com uma conversa muito boa, eles fazem com que você informe o código do teu WhatsApp para o ladrão, e o que acontece? Ele
instala o WhatsApp no celular dele e ele passa a ter o seu WhatsApp no celular dele e você fica cego. Seu celular, seu WhatsApp não vai funcionar mais. E aí, pior, ele vem com a agenda, ele captura a agenda dos seus contatos e vocês já devem ter ouvido falar, uma das coisas que eles fazem é pedir dinheiro para os amigos, dinheiro emprestado. Então, a Lúcia, de repente, caiu num golpe desse e aí o ladrão começou a mandar, recebi aqui uma mensagem da Lúcia, falando, pô, Eduardo, eu tô aqui com uma dificuldade, precisando de um trocado emprestado aqui, você me empresta? Ô, Lúcia, eu te empresto, eu vou lá, empresto, me passa o número de conta, que pode ser dela, pode ser de qualquer um, e eu acho que eu emprestei um dinheiro para ela, mentira, eu tô dando dinheiro pro ladrão. E ele faz isso, um monte de gente. Vocês já ouviram falar nisso? Não? Já. Já ouvi. Então, tem acontecido muito. Então, Meu Deus do céu. Tem muito. pois É notícia. A gente ouve notícias. Tem muito. Então, isso tem sido um golpezinho que já está bem batidinho, assim, agora, mas ele é recente, Aí vem, né, golpe do emprego falso. Então, sei lá, imagina, a pessoa quando está desempregada, ela está super, né, vulnerável naquele momento e tal, e o cara fala, tem aqui um emprego para você, preenche aqui esse cadastro, e de repente a pessoa caiu num golpe achando que está recebendo uma vaga de emprego, né? Então, esse é um deles. Como eu tinha falado, o negócio do Serasa, do SPC, isso daqui é manjado pra caramba, então também, se você recebe, na boa, recebeu, apaga. Não clica no link, não pode clicar nos links, porque se você clica no link, a chance de ele instalar o negócio no seu celular é muito grande. Então, veio uma mensagem que o meu nome está no Serasa, sabe? Às vezes você pega, descobre, vai no computador ou no próprio celular, busca lá no Google o telefone do Serasa, telefona no Serasa e aí confere se essa informação... Você está no Serasa, o Serasa vai ser o primeiro a te falar, né? O que está acontecendo e tudo. Então, não clica no link, espera e faz... Eu chamo isso de dupla checagem. Veio uma informação que eu estou na dúvida se é ou não. A gente fica naquela curiosidade braba, né? Para poder clicar ali para ver que vai acontecer o melhor caminho não é esse. O melhor caminho, se você tem uma suspeita, você tenta entrar em contato com a Serasa, sei lá, a Casas Bahia, seu nome está aqui na dívida, tem uma dívida atrasada sua das Casas Bahia, mas eu nunca comprei nas Casas Bahia. Alguém está usando meu nome, a primeira coisa que a gente pensa, clique aqui, você clica, pronto, aconteceu, te pegou. Entendeu? Então, essas coisas, isso tem que tomar muito cuidado. Serasa, Casas Bahia, Banco do Brasil, manjadíssimo, sabe? Chega muita coisa do Banco do Brasil, falando que você tem uma dívida lá e tal, sempre pega a gente por aí, tá? Uma outra forma de golpe também é site falso de lojas. Eles estão clonando o site das lojas, então se você tem o hábito de comprar pela internet, e às vezes eu entro lá no site das Casas Bahia, eu compro pela internet faz 30 anos, gente, eu nunca tive um problema, e banco também, sempre fiz tudo, nunca, graças a Deus, eu tive um problema de roubo, de nada. Falar que eu sempre me cuidei, assim, né, tive esses cuidados todos, a gente vai aprimorando ao longo do tempo, mas... sei lá, sempre tentei tomar um pouco de cuidado e de alguma forma eu posso dizer que funcionou. Mas tem alguns que eles estão cada vez mais aprimorados. Então, site de loja, site falso de loja, vocês têm uma ideia? Você entra no site, acha que é o site da Casas Bahia, que você faz uma compra no site da Casas Bahia e aquela loja ali não tem nada a ver com a Casas Bahia, mas está lá com a marca, está com os produtos, está com tudo. Então, o pessoal faz isso e a hora que você paga pelo produto, na verdade, o dinheiro vai para a conta de sei lá de quem e você perde aquele dinheiro, né? É difícil você estornar. Então, eu vou dar umas dicas depois, como é que dá para ver ou tentar identificar se o site é falso. A primeira dica às vezes ele fala, Casas Bahia, promoção imperdível, vem um negócio, clique aqui. Você clica no link, você vai cair nesse site falso, achando que é da loja. Mas ele não é da loja. De novo, normalmente é através de um link. Se você for lá digitar www.casasbahia.com.br, a chance de você cair num golpe é muito menor. Aí, fica mais seguro, vamos dizer assim.
Então, de novo, cuidado com os links. Presta atenção nos links, tá? Tem uma diquinha, eu vou passar daqui a pouco, como identificar, às vezes, se realmente esse link tá bom ou não. Ofertas imperdíveis, né? Aí você acha uma televisão lá que normalmente está sendo vendida aí por R$2.000, você acha uma televisão por 1.000, 1.200, né? Aí você olha, compra e tal, e você compra e cai no golpe, porque geralmente vem com uma promessa muito, muito boa, tentadora, né? Então, cuidado com as ofertas imperdíveis. Como eu já falei, o negócio da senha bloqueada, né? A sua senha no Banco do Brasil foi bloqueada, a senha do seu cartão foi bloqueada. Isso é tudo golpe, tudo golpe. Recadastramento do banco é outro manjadinho também. Então, olha, recadastre, o banco está fazendo, geralmente fala o nome do banco. Às vezes você mata de cara, né? Porque vem um recadastramento de um banco que você nunca teve conta. Então, começa por aí. Agora, quando como eles mandam para todo mundo, um monte de gente vai acertar. Pô, mandou recadastramento do Banco Itaú, eu sou correntista do Banco Itaú. Puxa, o que está acontecendo? Aí clica no link, pronto, aí o risco tá colocado, né? E tem outro também, o token do seu banco foi clonado, enfim, ladrão falando que alguém fez alguma coisa com você, né? Então, tem um vídeo que eu mandei no grupo, depois eu posto, não sei se todo mundo, como as pessoas entraram mais novas, tem um golpe de banco que eu peguei num programa desses programas, eu acho que foi no Datena, que é o pessoal se aprimora, sabe? Liga para a pessoa, faz a pessoa preencher um formulário, passa um motoboy para poder retirar a declaração que o senhor fez e depois vai ver aquilo lá tudo um golpe. Então, estão se aprimorando. Então, toma um pouco de cuidado só, né? E outro tipo de golpe também, você ganhou, né? Você ganhou, você foi premiado aqui, você ganhou uma geladeira. Ninguém, sabe? Loja nenhuma, você não ganha. Mas eu nem me inscrevi. Como é que eu ganhei? Mas você ganhou, cara. Você ganhou uma geladeira. Então, preenche aqui os dados que eu estou te passando aqui e você vai retirar a sua geladeira depois, o seu micro-ondas. Então, tem que desconfiar, gente, porque não chega nada tão assim, né? E ainda mais chegando por um WhatsApp de um número desconhecido. Então, desconfia, tá? E aí eu coloquei aqui alguns nomes que eu chamei, né? Alguns nomes estranhos que a gente precisa saber, né? Então, são nomes realmente estranhos. Depois eu vou deixar, na hora que vocês puderem acessar, posso até passar depois isso aqui no grupo, que são nomes do tipo phishing, que é esse que eu falei, né? Que é o robozinho que ele instala lá no seu computador. Tem esse novo, que é mineração de moedas virtuais, para quem compra as moedas, criptomoedas aí e tal. Esse aí é super novo também. Tem um outro chamado jackpotting, que eu também nunca tinha ouvido falar, e um outro chamado ransomware. Depois dá para dar uns Googles com esses nomes, aí vocês vão encontrar bastante informação, bastante explicação. Mas, assim, grosso modo, são as técnicas que os caras usam para poder conseguir tudo isso que a gente falou aqui um pouco antes, né? Então, para conseguir roubar alguma senha ou invadir o nosso computador, enfim, etc. Tá? No caso das empresas, a coisa acaba sendo até um pouco mais séria, porque com uma invasão desse tipo, está acontecendo do ladrão entrar dentro dos computadores da empresa e roubar, sequestrar os dados da empresa e pedir resgate para devolver. Isso é alguma coisa que está acontecendo bastante também. Então, rouba lá o banco de dados, o banco de clientes, de contas a pagar e a receber. O problema maior é receber, né? Contas a pagar, o ladrão pode ficar com ele se roubar. Os meus, se roubar, ele pode ficar com ele, não precisa. Mas o roubo do banco de dados da empresa, eles roubam, depois pede resgate, como se fosse o sequestro de uma pessoa mesmo. Então, isso tem acontecido bastante também, falando das empresas, né? E aí, eu recortei umas telas aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é uma tela falsa, é uma tela de roubo de dado, tá vendo?
Compra premiada, Orocard Cielo. Super bem feito. Bota lá o... Não lembro o nome desse ator, mas bota lá um ator super conhecido, com um formuláriozinho do lado. É o Rodrigo, né? Rodrigo... claro. O Faro, Rodrigo Faro. Então, conhecidíssimo. Então, bota lá o Luciano Huck, bota qualquer um lá. Enfim. E pega os dados da pessoa, né? Puxa, compra premiada, entra aqui que você vai ter uma vantagem. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, checar se isso realmente existe, tenta entrar no site da Cielo para ver se eles estão divulgando, e aí você fica mais seguro, né? Para poder preencher o cadastro. Tomar cuidado para não preencher. Um outro, eu recortei essa tela aqui do Banco do Brasil. Então, ó, essa tela é uma telinha do Banco do Brasil real, que é a tela que a gente usa para entrar. Então, para quem não está conseguindo ver ou está pequeno, quando você entra no site do banco, uma dica, tá? Para poder saber se aquele site ele pode ser bom ou ele pode ser uma fraude. É sempre importante olhar se o endereço começa com H. Quando você dá bancodobrasil.com.br, ele vai entrar e abrir a página do banco, né? Quando ele abre a página do banco para você entrar com os dados, esse endereço que fica lá em cima no navegador, ele sempre começa com HTTP, às vezes tem o S ou não tem, tá? A primeira dica tem que ter o HTTPS. Esse S é um S que faz uma diferença absurda. Significa que os dados que você está entrando naquela página da internet, seja pelo computador, seja pelo celular, que você vê, esse S significa que as informações que você está entrando ali, elas estão sendo criptografadas. Criptografia para o ambiente digital, para o computador, significa que esses dados estão sendo embaralhados para ser transmitido do seu computador até o banco. Então, a chance de alguém interceptar a tua conexão com o banco, ela é praticamente nula, porque ele gera um código monstruoso com uma informação que você coloca. E ele trafega na internet desse jeito. Então, ter um site HTTPS, olho nesse S, faz uma diferença danada, e isso aí é sinal de maior segurança para você entrar com as informações, seja pelo celular, seja pelo computador, tá? Mas você falou que às vezes tem e às vezes não tem, então precisa ter. Precisa ter. Quando não tem, tem que tomar um pouco tem que tomar cuidado, porque ele não tá... Ele pode até nem ser falso, tá, mãe? Ele pode não ser falso, mas ele é um site que não está um site atualizado, porque os sites agora não existe mais site. Eu faço site novo hoje, não dá para fazer site sem HTTPS. Tem que ser com HTTP, porque até quando você vai entrar no computador, o computador dá umas mensagens de erro e tal, porque não tem a segurança. Então, tem que ter a segurança, tá? Isso é uma coisa. Também, depois do HTTPS, vem sempre, isso é padrão, tá? É HTTPS, //, aí vem www, ou, como tá aqui, www2, no caso os bancos usam isso, .bancodobrasil.com.br. O começo, depois vem, às vezes, depois do .com.br, vem um monte de letra, número embaralhado e tal, enfim. Mas o início esse endereço do site, a gente chama de URL, ou endereço do site, né? Mesma coisa. Para a gente entrar no site do banco, a gente digita esse endereço. Então, esse início, que é o que a gente chama de o endereço raiz, ele tem que ser um endereço puro, um endereço que a gente olha e consegue entender. Então, eu vejo que é www.bancodobrasil.com.br, que vem depois da barra, aí ok, não tem problema, não tenho que me preocupar com isso. Mas o que vem antes é super importante também, além do HTTPS, também é importante para você se certificar de que você está realmente entrando no site do Banco do Brasil. Eu vou mostrar na próxima tela, que é um site falso. Ó, esse é falso, tá?
Então, percebe? Olha como é que começa. Primeiro, não tem HTTP, ele já entra direto, não tem HTTPS, ele começa com um número direto. Então, isso é um indicador de que o site pode sim ser falso. Então, você clicou no número, caiu num endereço de site que diz que é o site da loja. Se é o Casas Bahia, não começa como casasbahia.com.br ou qualquer outra Lojas Americanas, não começa com lojasamericanas.com.br, desconfie. Desconfie porque pode ser um site falso e você vai entrar num outro lugar que não é o lugar que você gostaria. Tá? Então, isso são dicas para quando você for... esse hábito de dar uma olhadinha sempre, principalmente na primeira página que você abre, porque às vezes depois você começa a navegar, clicar num monte de páginas dentro do site, seja do banco, de onde for, às vezes a URL dela muda lá em cima, mas o site inicial, o endereço inicial que você entra tem que ser um endereço que a gente chama de amigável, ele tem que ser um endereço que você olha e não é um número estranho, não é o nome do próprio banco. Isso é super importante, tá? Aí tem questão das redes sociais, né? Então, a mesma coisa que eu falo vale para as redes sociais, o Facebook, o Insta e tudo mais. Das lojas eu já falei, né? E tem um golpe também que ele, assim, acontece muito, é o golpe do boleto falsificado. Esse já é mais aprimorado, esse é danado de tentar descobrir o que pode, né, dar um boleto falso. Então, o que o ladrão faz? No boleto, a gente tem aquela a linha digitável, né, que são os números lá em cima, que normalmente a gente copia aquele número para pagar o boleto, né? Vocês normalmente fazem isso? Já pagaram boleto? Quem já pagou boleto, talvez já tenha usado esse número, né? Já, né? No celular lê o código, né, de barra. Então, a senhora já matou a charada. Como é que eu tento não cair num golpe desse? O boleto, normalmente, ele vem lá com o código de barras dele, né? A forma mais segura para evitar cair no golpe do boleto, porque o que o ladrão faz? O boleto ele é idêntico ao boleto que você normalmente pagaria, sei lá, da academia, de onde você paga o boleto, às vezes até um boleto regular. Em São Paulo é muito comum o golpe do boleto com taxa de condomínio. Então, os caras vão lá, clonam o boleto do condomínio, né, dos condomínios, e manda para as casas, e o cara paga o condomínio achando que está pagando o condomínio do prédio, e na verdade caiu num golpe, né? E o boleto é idêntico com o nome do administrador e tudo mais. Geralmente, às vezes, essas coisas acontecem com gente de dentro também, né? Tem sempre a colaboração de alguém de dentro da empresa, e aí a coisa fica muito perfeita. Então, uma forma de se proteger aqui é exatamente o que a senhora falou. Ele vem com o código de barras, então tentar ler o código de barras, fazer a leitura do código de barras com o celular. O celular, geralmente o aplicativo do banco, ele ativa a câmera, né? E faz aquela linhazinha vermelha. É esse, né? Que a senhora falou. Esse é o mais fácil de pagar. Eu pago tudo pelo celular. Então, além de ser muito mais fácil, é mais seguro, tá? Então, se puder evitar porque às vezes também o boleto está com o código de barras meio aí ele precisa escrever. Ilegível, aí tem que escrever, não tem jeito. Mas, vamos pensar, se em geral, se você puder evitar, né, dar uma conferida sempre nos dados do boleto, enfim, se não tem nada estranho, se não liga para perguntar, né, para a instituição, enfim, mas sempre que possível, se for possível, paga fazendo a leitura do código de barras com o leitor do celular. Uma dica para boleto é essa, tentar instalar o aplicativo do banco no celular e usar o leitor do código de barras que, assim, eles têm facilitado bem a nossa vida também para pagar boleto dessa forma, tá? Mas tem vezes, Cadu, que eu tenho boleto que o celular não lê de jeito nenhum o código de barra. Isso acontece, não tem jeito. Aí tem que digitar, aí dá uma boa conferida no boleto e aí tem que digitar o código, aí não tem jeito, tá? Porque acontece, às vezes o código ele tá borradinho, né? Meio apagado. Meio apagado e tal, então isso acontece também.
Então, para reduzir, se der, o que der para pagar com o leitor, beleza, o que não der, digita, mas com isso já reduz bastante, além de ser bem mais fácil pagar também com o leitor, né? Como eu disse. Legal. Então, ainda, né? Então, eu coloquei aqui algumas dicas para a gente poder tentar se proteger, né? No dia a dia, na rotina do dia a dia. Então, a primeira dica que eu dou é assim: